Esse é mais um episódio da série Vida Cristã e o nosso assunto hoje é comunicação com Deus. Ou seja, nós vamos falar a respeito de oração. A oração é um privilégio que todo filho de Deus tem. O privilégio de falar com o Criador de todas as coisas, com o Senhor do universo. A oração também é uma das bases, um dos princípios fundamentais da vida cristã. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Ou seja, oração é alguma coisa que nós aprendemos. Eu gostaria de contribuir com você dando alguns princípios, algumas dicas, algumas orientações e algum conhecimento para você a respeito do que significa oração. Em primeiro lugar, vamos falar a respeito dos propósitos da oração. Em outras palavras, por que nós oramos? Nós oramos para ter comunhão com Deus. Ou seja, nós oramos para desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Essa conversa, nós apresentamos o nosso coração, nós expomos a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ansiedades, as nossas necessidades. Nós conversamos com Ele e Ele fala conosco nesses períodos de oração também, através da voz no nosso interior, através da palavra, quando nós incluímos a leitura. Mas é um relacionamento dinâmico de comunhão. Esse é o convite de Jesus para nós através da oração. Nós também oramos para apresentar diante de Deus as nossas necessidades. Devemos buscar, nós devemos pedir. E Ele tem prazer em ouvir, Ele tem prazer em ser incluído nas circunstâncias da nossa vida e responder às nossas orações. Nós também oramos para glorificar a Deus. Glorificar através das palavras, mas a própria atitude de orar é um ato de adoração, é um ato de glorificação a Deus. Porque nesse momento nós paramos e admitimos que Ele é poderoso, que Ele tem o controle de todas as coisas. Nós nos rendemos e nós nos submetemos a Ele. Importante lembrar que existem alguns obstáculos para a nossa oração, ou seja, coisas que atrapalham, que bloqueiam as nossas orações. O pecado, por exemplo. As Escrituras dizem que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É fato que o nosso pecado original, que a nossa distância de Deus, ela foi corrigida através da salvação. O Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, mas é fato também que nós continuamos errando, falhando, pecando. O pecado, numa das traduções do grego, quer dizer perda do alvo. Nós começamos a divagar, nós começamos a olhar em outras direções. E esse olhar em outras direções, esse afastamento, atrapalha a nossa vida de oração, atrapalha a nossa comunhão com Deus e nos leva a buscar recursos, a levar os nossos olhos em outras direções. Outra coisa também que atrapalha a nossa vida de oração é a falta de fé, ou seja, nós não crermos. Nós não acreditarmos que Ele é poderoso o suficiente para fazer aquilo que nós pedimos. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós apresentamos com toda a certeza, com toda a convicção. Não apenas que Ele nos ouve, mas também que Ele age e que Ele vem na nossa direção. É fato que algumas respostas de oração podem ser sim, outras podem ser não, outras podem ser espera. Mas em todas elas, nós confiamos que o Senhor está nos ouvindo e é poderoso para vir na nossa direção e nos ajudar. Outra coisa que atrapalha é a motivação errada. Nós pedimos para os nossos próprios desejos, ou nós pedimos em desacordo com a vontade de Deus. À medida que nós conhecemos a palavra de Deus, à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós passamos a conhecer mais da sua vontade. E isso direciona as nossas orações. Então, quando nós oramos fora dessa vontade de Deus, nós estamos fadados a orar aquilo que Deus não vai responder, porque Ele não vai contrariar a sua vontade. Por outro lado, também nós não podemos pedir simplesmente para nós mesmos. A motivação da oração é sempre na direção de Deus, na direção da sua vontade, na direção do próximo. É isso que o Senhor está fazendo dentro de nós. Então, quando nós pedimos de forma egoísta, arrogante, vaidosa, nós não vamos ter as nossas orações respondidas. E não pedir também é um obstáculo para a oração. Nós temos que ser honestos, sinceros e apresentar diante de Deus aquilo que nós precisamos. Algumas dicas ou segredos aqui a respeito da oração.
perseverança. Não desista. Jesus, no Evangelho, fala que nós devemos nos apresentar diante de Deus como aquela viúva que está pedindo que um juiz faça justiça no seu caso, e ela faz isso dia e noite, até que o juiz responde ao seu pedido. Nós somos convidados a nos apresentar assim diante de Deus, a insistirmos, a buscarmos, quando nós temos convicção de que algo é a vontade de Deus, que é algo que Ele quer fazer, nós não desistimos, nós perseveramos. Nós temos histórias de pessoas que oraram anos até que Deus respondesse, e Ele respondeu. E objetividade também é importante. Quando nós somos convidados a orar, nós somos convidados a apresentar quais são os nossos pedidos, quais são as nossas necessidades. Então seja objetivo. Jesus condena aqueles que ficam falando demais, usando muitas palavras, ou seja, divagando. Seja objetivo, seja sincero, seja honesto, direto ao ponto. E como são as nossas orações? Qual é o formato de uma oração? Jesus, quando ensinou a respeito de oração através do Pai Nosso, Ele nos deu um formato, Ele nos deu princípios, Ele nos deu orientações, não simplesmente para nós repetirmos, nada errado de repetir. Nós não vemos nas Escrituras a oração do Pai Nosso sendo repetida. A oração do Pai Nosso nos dá princípios, orientação de como fazer. Então, alguns elementos presentes naquela oração e que devem estar presentes na minha e na sua oração também. Em primeiro lugar, adoração, gratidão. Nós nos apresentamos diante de Deus em submissão, em louvor, em gratidão por quem Ele é, por aquilo que Ele faz. O segundo elemento é a consagração. Nós nos apresentamos diante de Deus como quem está se dobrando, se rendendo, se oferecendo, confessando seus pecados, se arrependendo das condutas que nos afastam dele. Então nós vamos diante de Deus como quem está se dobrando diante do Rei, como quem está se dobrando diante da vontade dele, e não como alguém que está ali para manipular, para fazer aquilo que quer, para fazer com que Deus trabalhe a seu serviço. Não, Ele é o Senhor e nós nos apresentamos para servi-lo. E por último, é importante que os nossos pedidos sejam feitos, ou seja, que as nossas necessidades sejam apresentadas. Temos que ser honestos, temos que ser objetivos, temos que ser sinceros, temos que apresentar diante de Deus aquilo que realmente está no nosso coração, aquilo que realmente está acontecendo ao nosso redor. Esse pedido nem sempre é apenas para a gente. Nós pedimos também pelos outros, aquilo que nós chamamos de intercessão. O Senhor quer realizar coisas na face da terra e Ele nos convida para participar através da oração. O nosso coração também se inclina às necessidades e às dificuldades de outras pessoas e nós vamos diante de Deus. E quando é que nós oramos? Nós oramos sempre. Essa é a orientação das Escrituras. Orai sem cessar. Isso não quer dizer que a gente fica o tempo todo parado, ajoelhando, que nós não fazemos mais nada da vida. Não. Enquanto nós fazemos qualquer coisa no nosso cotidiano, enquanto trabalhamos, estudamos, enquanto conversamos com alguém, enquanto estamos enfrentando os desafios ou mesmo enquanto estamos desfrutando as bênçãos e aquilo que Deus deu para nós, a nossa mente está constantemente ligada diante de Deus e nós estamos em constante comunhão com Ele, incluindo a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo que nós somos. Mas nós também temos que separar momentos específicos de oração, momentos que nós separamos para parar diante de Deus e falar com Ele, e orar e apresentar para Ele tudo aquilo que está no nosso coração. Nós devemos ter um caderninho onde nós anotamos os nossos pedidos, os nossos motivos de gratidão, enfim, nós devemos desenvolver essa disciplina espiritual de nos apresentarmos diariamente diante de Deus. E nós temos que orar quando for necessário, quando aparecerem dificuldades, quando nós estivermos diante de uma situação ali que nós não estamos preparados, que nós não sabemos o que fazer, quando nós precisamos de socorro a qualquer momento. Nós temos a liberdade de orar e de falar com Deus. Bom, estão aí algumas dicas, algumas orientações, princípios a respeito da oração. Eu espero que sejam úteis para você, mas eu espero especialmente que você ore. Não basta você saber tudo a respeito de oração e você não orar. Nós aprendemos a orar mesmo orando.
desenvolvendo esse hábito, desenvolvendo essa disciplina, desenvolvendo esse relacionamento com Deus. Que a sua vida de oração seja riquíssima, que esse seu relacionamento com Deus possa ser crescente e que dessa forma o Senhor possa dirigir a sua vida e ajudar você a lidar com todos os desafios, com todos os sonhos e com todos os planos que Ele tem para você.